mas o tempo está com vocês agora. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Boa noite, irmãos. Privilégio muito grande estar mais uma vez aqui nessa igreja com vocês. E queremos assim aproveitar ao máximo esse tempinho que temos juntos aqui. Como se fosse assim um tempo em câmera lenta, né? Em slow motion, e estando completamente presentes. Tão fácil a cabeça de quem vai pregar, de quem vai testemunhar, falar alguma coisa, já está lá na frente, não é? O que eu tenho que dizer e tudo mais, e os slides. Mas eu quero mesmo respirar fundo e agir aqui como se estivesse em casa, com muita presença. Agradecendo pela vida de cada um de vocês. Então eu tenho assim, para começar aqui, nessa introdução, agradecer a vida da igreja, demais, por tudo aquilo que cooperou na construção de quem a gente é. Isso implica a vida dos pastores, a vida da liderança, a vida da igreja como um todo, porque a igreja é um povo. Então, muitos dos que estão aqui estavam na época em que nós servimos ao Senhor junto com vocês. E os que não nos conhecem, talvez nos conheçam por foto, por algum vídeo, rede social, quem sabe orem por nós. Então, a nossa primeira palavra assim de muito obrigado. As superfícies da nossa vida e de vocês, mesmo de quem não nos conhece, que se tocam. Porque nós vivemos aqui esses 10 anos. Não é? Então, com certeza, nós comemos pizza nos mesmos lugares. Nós visitamos alguns lugares que vocês que não me conhecem também já visitaram, não é? Quem tem crianças já levou o filho num parquinho ou andou pela Rua do Porto, e nós também andamos por lá. Então há pontos que se tocam, andamos por esses corredores aqui, tantas coisas especiais, histórias incríveis, engraçadas. Sabe aquele vitrô ali, ó, quadradinho? Então, eu fiquei preso aqui na igreja um dia, eles foram embora, e a chave da igreja minha ficou no carro lá fora. E eu tentei passar pelo aquele vitrô ali, e fiquei preso assim, com a barriga, o corpo para um lado, os pés para o outro, e não conseguia passar. E o que eu fiz, eu tive que voltar e ligar para a Lilian vir da casa dela abrir a igreja para mim. Então, nossas filhas nasceram aqui. Muitas coisas aconteceram nesses corredores, muitas orações, conversas, risadas, e nas casas de alguns aqui. Então, primeiro, muito obrigado. O reino de Deus é feito assim, né, dessa palavra de gratidão. Quando a gente lê as epístolas de Paulo, a gente percebe a gratidão dele em relação às igrejas às quais ele serviu. Então, a gratidão de Paulo aos filipenses, por exemplo, quando eles renovaram uma vez mais a sua generosidade para com o ministério de Paulo, é destacada no capítulo 4 de Filipenses. E é ali que o Paulo vai dizer as famosas palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia passar necessidade ou estar abastado, ter dificuldades ou ter uma vida tranquila. Ele podia todas as coisas no Senhor, mas se alegrava porque a igreja participava disso. Então, isso é parte da vida de vocês. Muito obrigado. A segunda coisa viemos também para prestar contas, obviamente, não é? Mais do que justo, a igreja há 5 anos e meio que investe em nossas vidas e no ministério que a gente tem realizado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai compartilhar sobre o agir de Deus, sobre esse mover do Senhor, e que esperamos seja inspirador para cada um de nós e para esta igreja aqui. E que a gente sabe que muitas vezes uma fala missionária, quando ela fica muito longe, não é? Ela não conecta com a nossa realidade, com nossos passos. Mas eu espero realmente que o Senhor fale ao coração de cada um de nós.
Portanto, a nossa prestação de contas, não é? Dando glórias ao Senhor sempre. E depois para dar um abraço, não é? Em cada um aqui, se a gente fizer um pedágio, talvez a gente saia meio tarde, não é? Mas para nós não tem problema. Dar um abraço e celebrarmos a Jesus junto com vocês. Então, essas são minhas 3 primeiras palavras que eu quero deixar, depois de estarmos 5 anos e meio fora daqui, e retornarmos para darmos esta palavra, em nome do Evangelho, em nome de Jesus. Esse é um trabalho do corpo de Cristo, e a gente quer deixar a nossa gratidão aqui, muito clara. Junto com isso, irmãos, nós temos alguns slides de base para falarmos os lugares onde passamos, mas também bate em meu coração o desejo sempre de orar e perguntar o que o Espírito Santo deseja falar para cada lugar, não é? Para cada comunidade. E em meio a esses testemunhos que vamos costurar, entrelaçar, essas histórias, algo que Deus disse claramente no meu coração quando eu ainda estava lá, as meninas vieram mais cedo, dia 10 de julho, eu vim só 22 de agosto, algo que Deus falou claramente comigo é: conte histórias, compartilhe histórias. E logo veio para mim o Salmo de número 126, não é? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não é? E o Senhor falou, o Espírito Santo falou: conte histórias, não é? Coisas que têm acontecido. E esse é um salmo extraordinário, espetacular, porque ele conta a história de quando o povo de Judá estava cativo 70 anos na Babilônia, e depois o Império Persa assumiu aquela região, e Ciro fez um decreto mandando os judeus voltarem para reconstruírem a sua nação. E a nação estava em ruínas, queimada, destruída, e os próprios judeus achavam que não havia mais esperança para eles. Eles, na verdade, pecaram tanto, que acharam que estragaram o plano de Deus. Eles acharam que o próprio Deus tinha rasgado a aliança, amassado e jogado no lixo. E então vem o decreto de Ciro, para que eles retornem e reconstruam a nação, porque o Deus fiel que prometeu estava com eles para cumprir as promessas que prometeu. Então é muito bonito, porque temos lá, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios se encheram de louvor. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí ele diz: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles estavam assim exuberantes de alegria, e depois dizem uma oração de complemento àquilo que Deus havia começado a fazer, que era: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ele diz lá que os que semeiam com lágrimas, com júbilo, também ceifarão. Os que saem chorando enquanto jogam a semente, voltarão trazendo consigo os seus feixes. Então, tão bonita essa história, porque quando a gente olha para aquela realidade, eu nunca estive em Israel, sei que alguns irmãos aqui já foram, mas vendo vídeos, aquela zona ali do Neguebe é uma zona extremamente seca e que tem algumas placas dizendo riscos de afogamento, e é um lugar completamente desértico, com vários vincos no chão, uma terra dura, mas quando a chuva desce por entre as montanhas, é mesmo uma enxurrada, muita água, é como uma pororoca, aquilo desce e pode correr risco de afogamento. Depois que a água é absorvida lá embaixo, na zona do Neguebe, aquilo fica verdinho, e tem lá festivais de flores e uma série de coisas, e é isso que Deus faz pelas nossas vidas. O Senhor Deus tem esse poder de fazer com que a gente fique como quem sonha, de que a nossa boca se encha de louvor, de adoração, e ainda assim, ficamos com a sensação às vezes de que não está completo, porque o reino não chegou ainda, e podemos orar: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Então eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, mas eu queria te dizer que o Senhor Deus é poderoso para fazer você rir outra vez. Ele é poderoso para fazer com que você encha a sua boca de louvor, seus lábios de adoração, seu coração explodir de gratidão, e fazer com que aonde há um completo deserto, um lugar de morte, um lugar monocromático, de uma só cor amarela, se torne um lugar multicolorido.
Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Basta você o quê? Entregar a sua vida a Jesus. Tudo começa por aí. Não é? Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou o terceiro dia, voltará para julgar a terra. Entregue a sua vida a Cristo para ser salvo. Se você não é salvo, entregue a sua vida a Jesus para ser salvo. Se você já é salvo, está vivendo um deserto, volte aos pés do Senhor. Você nunca sabe quanto tempo pode durar o deserto. Para Abraão durou 25 anos de espera. Às vezes a sala de espera pode ser longa, mas Deus é fiel. Deus cumpre as promessas que diz. Portanto, fique firme nas promessas do Senhor. Como diz o hino, não é? Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Amém? Fica firme no Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para transformar o cenário e as cores da tua vida completamente para a sua glória, em nome de Jesus, e que isso aconteça com você. Amém? Então vim aqui para relatar, para contar coisas, e dentro dessas palavras aí, um texto que não me sai da cabeça e que eu quero deixar a título mesmo dessa costura introdutória, espiritual, é o texto de Ezequiel 37, eu vou ler aqui, sobre o papel preponderante do Espírito Santo na obra de Deus em nossa vida. Tá? Então, Ezequiel 37 é a visão que o profeta teve do vale de ossos secos. Ele teve essa visão e esse é o texto que eu sinto que o Senhor me guia para ler junto com vocês. Ezequiel capítulo 37. Veja aí o que o poder do Espírito Santo pode fazer. Obrigado, filha. A visão do vale de ossos secos. A mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito. Assim diz o Senhor Deus: o espírito, ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército muito grande. Amém? A leitura desse texto, irmãos, vai na direção de algo que acredito ser completamente útil para a igreja aqui, para a igreja no Brasil, e que também faz uma relação com aquilo que nós estamos vivendo lá. Como você viu aí, um vale cheio de ossos secos, um lugar de morte. Às vezes assim, pode ser o lugar onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, o lugar onde nós ministramos, onde nós desenvolvemos missão, onde desenvolvemos profissão. Pode ser assim o âmago da sua casa, pode estar assim o seu próprio coração. É um vale de ossos secos. O Senhor chama o profeta para ele profetizar a palavra, e os ossos começam a bater, começa a surgir carne, tendão, e fechar aquilo tudo, mas tudo deitado. E a palavra de Deus faz isso, ordena as coisas, coloca as coisas na gaveta, no lugar, organiza o armário. Faz tudo entrar em ordem, do jeito como Deus fez no Gênesis, quando o mundo estava em verdadeiro caos, a terra era sem forma e vazia, e Deus fala: haja luz,
não é? E os ágias de Deus, a fala de Deus, organiza o mundo. Portanto, se a sua vida está uma bagunça, se a sua casa está uma bagunça, o seu coração, o seu lugar de trabalho, as coisas que dependem de você, é a palavra de Deus que vai trazer ordem para essas coisas. Você pode até aprender algumas coisas fora, técnicas, coisas que são importantes, mas é a palavra de Deus que vai dando o quê? O shape, a ordem, coloca as coisas no seu devido lugar e na sua devida ordem original, criacional. E a palavra de Deus trouxe ordem para esse monte de ossos secos e fez criar aquilo que não existia. No entanto, foi preciso ele profetizar uma vez mais e chamar o vento dos quatro cantos, o Espírito Santo de Deus, que veio e trouxe vida e levantou aquele exército para que ficasse preparado para lutar. Então, o Espírito Santo é quem vai trazer vida em meio à palavra de Deus que você lê, medita, faz devocional, escuta pregação, escuta podcast, todas essas coisas, e você está ali organizando a sua vida pela palavra de Deus, mas você precisa abrir espaço para o Espírito Santo dar vida para você. Que essa igreja seja aberta cada dia mais ao Espírito Santo de Deus. Que você seja aberto ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Para que o Senhor traga vida e te levante como um verdadeiro soldado, um verdadeiro guerreiro, faça de nós um exército espiritual, como disse Paulo lá em Efésios 6, com a armadura de Deus. Amém? Olha, nós estamos lá no norte de Portugal, somos missionários da CEPAL. Eu vou contar um pouco das nossas histórias, porque a gente poderia dizer, de certa forma, que a gente vive ali num vale de ossos secos. Muita gente fala, nossa, Europa, muito difícil, as pessoas muito frias e aquela coisa toda, e é verdade, mas incrivelmente, irmãos, nós viemos prestar contas desse trabalho e inspirar você com o que o Espírito Santo de Deus tem feito, não é? E a Ele toda a honra e glória. O Senhor tem se movido, e o que é interessante é que o Espírito Santo, ele desconhece fronteiras geopolíticas, não é? Nós falamos aqui, no Brasil é o povo mais quente, na América Latina, não é? Só que o Espírito Santo, ele passa por cima dessas fronteiras todas. Para ele não tem Brasil, Uruguai, ele sopra onde ele quer, não é? Ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito sopra, simplesmente. E é um Deus que vê as pessoas na sua escuridão. É o Deus de Agar, que a viu quando ela estava sozinha com seu filho. É o Jesus que viu Natanael debaixo da figueira, a chorar, desesperado. Esse é o Jesus que olha para o mundo. Esse é o Espírito que olha para o mundo e que vê pessoas, independentemente das fronteiras geopolíticas, das questões econômicas, se o lugar é de miséria, se o lugar é de riqueza, se a pessoa que está na escuridão está numa favela, está num prédio de luxo, querendo dar cabo da sua própria vida, o Espírito Santo vê, assim como Ele te vê, como Ele vê o teu coração agora. E o que nós temos visto é que a palavra de Jesus, quando diz que o campo é o mundo, é verdade. O Senhor simplesmente olha para o mundo e vê um só campo, sem divisórias, com pessoas em escuridão, em tristeza, amarradas e acorrentadas a Satanás, às suas práticas de bruxaria, seja o que for, e o Espírito vê essas pessoas e socorre. E salva milagrosamente. Porque quando Ele sopra, agindo eu, quem impedirá? Diz Isaías, capítulo 43. Então vale a pena a gente contar um pouco dessas histórias. A gente veio para falar aí, olha, aqui tem um pouco de fotos, mas vou mostrar também alguns vídeos, não é? Enquanto a gente vai contando nessa consciência de que viemos para a gente relatar isto, e em meio a esses relatos, também que você faça as suas aplicações ou pontes para a sua realidade aqui no Brasil. Porque todos nós estamos em missão. E se o campo é o mundo, o seu trabalho é um campo de Deus. A sua família é um campo de Deus. Aqui onde estamos, a cidade, o país, o continente. Então nós estamos aqui com algumas fotos interessantes, alguns batismos, aqui
trabalho que foi feito no Natal, com crianças e tal. Hoje, bom, deixa eu falar, nós estamos em Viana do Castelo, no norte de Portugal, lá no extremo, quase junto da Espanha. E quando chegamos lá, fomos para plantar uma igreja como missionários da CEPAL, e tínhamos ali mais ou menos umas 8 pessoas. Um casal de missionários portugueses que veio de Omã para voltar à sua nação, para ganhar o seu próprio povo, e nós nos juntamos a eles e tínhamos mais ou menos umas 8 pessoas, todos portugueses, só a nossa família de brasileiros. E começamos ali timidamente, tentando encontrar pontes com aquela cultura. A gente pensa que às vezes é a mesma coisa, que é o quintal de casa do Brasil, mas não é, tem inúmeras diferenças, e a gente tentando orar e discernir essas coisas. E hoje, pela graça de Deus, e eu não estou aqui fazendo um clichê, eu quero dizer com a consciência plena de que não é por nossa força, não é por nossa estratégia mesmo. Temos o nosso radar aí em torno de 65 a 70 pessoas na igreja, numa zona difícil, porque Deus tem feito esses milagres. Esse Espírito aqui, que sopra onde quer e que dá vida para um exército caído, é o que tem acontecido lá. E são dessas histórias que eu quero partilhar. Essa escrita em cima de pedras vivas, para restaurar e edificar uma nação em ruínas, foi uma convicção que o Senhor trouxe não só para nós, mas para a nossa igreja. A gente tem feito lá algo bem interessante, vale a pena aqui fazer esse parêntese de troca, que são momentos que a gente chama de sala de oração, em que a gente vai para orar, sem ordem de culto, sem devocional, sem ninguém liderando, a gente simplesmente vai para orar. Então um começa a orar, aí ora o outro, aí para, fica em silêncio, a gente ensinou o pessoal a ficar em silêncio, e fica em silêncio. Aí a gente está com violão, aí um toca, aí para, aí outro ora, aí de repente alguém lê um texto, salmo não sei o que lá. E a gente tem feito isso, de 2 em 2 meses, em forma de vigília longa, até de manhã, e todas as semanas de 2 horas, momentos assim. O que a gente tem percebido? Nesses instantes longos, a gente anota as coisas que são oradas, os textos bíblicos que foram lidos, as músicas que foram cantadas, e há sempre uma sequência que não deixa as pontas soltas, e que Deus tem falado com a igreja por meio das orações da própria igreja. É o que Deus falou claramente este ano conosco, é que assim como Portugal é um lugar cheio de ruínas, você anda pelas vilas, pelas aldeias, é cheio de muralha, forte, castelo, igreja, aquela coisa toda, e tem muitas coisas assim com brechas. O Senhor pôs no coração da igreja, através de um desses momentos profundos de oração, com textos sendo lidos de Neemias, de Isaías, de que os teus filhos serão reparadores de brechas, e vocês edificarão as cidades em ruínas, as ruas em ruínas, aquela coisa de Ezequiel, de ficar na brecha. Deus falou claramente numa desses momentos de oração, que a nossa igreja foi colocada ali espiritualmente para ser pedras vivas numa nação que está em ruínas. Então esse é o nosso coração, esse é o posicionamento da nossa igreja em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Pode passar aí? Mais uma, pode passar. Eu vou contar, isso, já falei aí, vou contar algumas histórias então divinas, mas antes eu quero passar um vídeo para vocês compreenderem um pouquinho da cultura, do contexto, tá? Pode passar o próximo. Tem aí, volta, isso. Temos aí a foto de Viana do Castelo. Essa é uma das romarias, talvez a mais importante de Portugal. Tem que fazer aqui uma diferença entre romaria e procissão. Procissão é religiosa, romaria é cultural, mas também tem procissão. Então a romaria é mais cultural, com coisas religiosas misturadas. Então, qual é a maior procissão de Portugal? Em Fátima, claro, sem dúvida. Mas a maior romaria, muito provavelmente, esteja na nossa cidade, Viana do Castelo, que é em honra também a uma santa, a Senhora da Agonia, protetora dos pescadores. Os barcos saem tudo em procissão com a estátua dela, como vocês podem ver aqui. São vários dias, culminam com o aniversário da cidade. É uma festança que é igual o carnaval, gente. Tem fogos todos os dias, de manhã, 6 da manhã, meia-noite, fica tudo iluminado, barraquinhas, comidas, desfiles típicos das mordomas, os cabeçudos, que é igual aqueles bonecos grandes lá de Pernambuco, mais ou menos uma coisa parecida. É uma coisa até muito bonita, culturalmente falando, e misturado com isso tem a procissão. Vou mostrar para vocês um vídeo promocional da Romaria da Agonia, para vocês terem uma percepção da cultura onde a gente está, tá bom? Então é o vídeo de cá? Isto.
feitos de memória e do que nos ocupa o coração. Viana é gente, é amor e faz acontecer uma das maiores romarias. Nós somos a maior romaria de Portugal, a romaria da Nossa Senhora da Agonia. E todas as mãos se juntam entre segredos e vontades, fé e devoção. Há uma grande festa a ser levantada. E com muito brilho, menina! É com afeição e pormenor que as gentes da Ribeira preparam a popular Noite dos Tapetes. E temos os tapetes de sal mais bonitos do mundo. E nem há cansaço que nos vença. É a força da nossa Ribeira pela Senhora. Estamos no lugar sagrado. Bombos e cabeçudos começam a levantar-se, como se do próprio chão viesse este frenesi que vibra dentro do nosso corpo. E as batidas a parecer o coração. É um sentimento que não se explica. Está-nos gravado na pele. É uma identidade que nos chama. Ficamos com esta vontade de ser parte. A festa está no mais íntimo de cada um. Há uma herança a ser passada. E uma história para contar. Ao peito, o esplendor do ouro e a chieira de ser Viana. Com amor bordado na algibeira e também no coração. A tradição faz de nós quem somos. Se o meu sangue não me engana, navegamos. É por isso, quando ao tempo, não há ninguém como a Deus. Não é Maria igual. Eu, Maria da Agonia. É por isto que somos todos Maria. Ok, então vocês viram aí um pouquinho do contexto da cultura onde a gente está. Se vocês repararam bem, teve a frase daquela senhora que cantou, que ela falou que o que caracteriza e identifica as pessoas que cercam Viana do Castelo é a tradição. Então a tradição é uma coisa muito importante. E qual foi a fala da menina no final? É por isso que somos todos romaria. Observe uma coisa, no censo de 2010, em Portugal, o número de sem religião era de 7%. Em 2021, o número do sem religião dobrou para 14%. O número dos protestantes evangélicos em Portugal em 2010 era de 1,5% em 2010. Agora, em 2021, passou para 2,7%. Então é muito pouquinho de protestantes, de evangélicos, sendo que metade desse grupo pode colocar na conta dos brasileiros, certo? Muitos brasileiros foram para lá, algumas igrejas começaram a surgir. Mas como você pode perceber, muito embora o número de ateus ou de sem religião cresça e a nova geração nem acredita mais em nada disso, eles não acreditam na santa, eles não acreditam na Senhora da Agonia, em nada disso. No entanto, todos os anos eles são reforçados a vestir essas roupas, a irem na procissão, se sentem emocionados, os donos dos barcos, quando recebem a santa no seu barco e seguem com todos os barcos em procissão. Eles acreditam? A maior parte não. A nova geração, eu diria, de 50 anos para baixo, não acreditam em mais nada disso. Mas eles são portugueses. E por isso, eles amam a tradição. Se eles são portugueses, e se eles amam a tradição, a sua laranja do Algarve, o seu azeite, o seu vinho e assim por diante, eles também são católicos. Mesmo que eles não acreditem, mas eles são católicos. E o contexto católico é um grande polvo com tentáculos gigantes que agarra as pessoas, de modo que isso entra na pele, na carne, na comida que eles comem, na roupa que eles vestem, no orgulho desta tradição, desta cultura, mesmo que eles não sigam mais nada disso.
Portanto, observe o seguinte: como é que se faz um trabalho de trazer uma pessoa que está tão envolvida e mergulhada nessa cultura, de tradições, e mesmo que ela já não creia, mas ela reforça e reforça aquilo ano após ano, porque é isso que é ser português. Como é que ela vem para Jesus ouvindo um brasileiro, com sotaque de brasileiro, que não se identifica com muito dessa festa, e que depois eles escutam só a pior lado dos protestantes com a Igreja Universal do Reino de Deus? Sabe o que eles dizem dos pastores brasileiros? Que eles fazem o seminário no avião. Sabia disso? Todo brasileiro que chega lá e começa uma igreja, eles dizem: mais um que fez o seminário no avião. 9 horas, 10 horas eles fazem o seminário, chegam aqui pastores. Então, nós não fomos lá para pegar a bolha gospel brasileira e levar para Portugal, para entrar com a bolha gospel dentro de Portugal. Mas fomos para criar uma plataforma de conversa para falar sobre Jesus, porque muitos deles ainda acreditam em Jesus. E nessa história, o Espírito Santo tem agido de formas incríveis, gloriosas, e que eu quero falar para vocês algumas dessas histórias divinas. Pode passar aí, quero contar a história do Miguel, que está aqui ao lado, esse galanzão aí português, 25 anos, solteiro, viu, gente? Mas olha, só dá para ficar com ele se for anja, porque esse menino está quase sendo arrebatado, é quase um Enoque número 2, tá? Esse menino envolvido com drogas, envolvido com corridas de carro, vários acidentes, brigas e tudo mais. Chegou no momento da vida dele, o Espírito trabalhou e ele entendeu que ele precisava mudar de vida. Ele não tinha conhecido os evangélicos, ele nunca foi numa igreja evangélica, ele não tinha um círculo evangélico, nada disso. Chegou na casa da avó dele e pegou uma Bíblia. Tinha lá uma Bíblia católica. E ele pegou na Bíblia católica, sem a avó ver, levou para casa e começou a ler. E leu Salmos, leu Provérbios, passou para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, se converteu. Leu João, aí começou a ler as cartas de Paulo, aí vindo muito sobre igreja, sozinho, sem igreja nenhuma. De repente ele resolveu entrar na internet e procurar sobre igreja. Achou uma pregação do Luciano Subirá. Luciano Subirá falou que tinha que ir para a igreja. Ele chegou, procurou uma igreja e entrou lá com a Bíblia católica na nossa igreja e falou assim: viu, eu já li Salmos, eu já li Provérbios, eu já li os evangelhos, me converti, estou lendo as cartas de Paulo, estou terminando o Novo Testamento, será que vocês me aceitam na vossa igreja? Gente, que milagre do Espírito Santo. Porque agindo eu, quem impedirá? Quando o Espírito sopra, ele levanta dos mortos pessoas assim. Então, que coisa incrível, a gente está muito feliz com essas coisas que Deus tem feito. Outra história, a história do Bento aqui. Foi abandonado, bebezinho, deixado na porta de um convento. Foi criado por uma freira. E assim foi, depois ele ficou adulto, se envolveu com violências, foi preso, depois conheceu a Yasmin, que é brasileira, que estava em Londres, e em Londres se converteu. Voltou a Portugal, os dois se juntaram, aquela coisa, né? Se converteu, mas não estava com a vida totalmente firme, se amigaram, foram parar na nossa igreja, e Deus tem feito um trabalho muito poderoso na vida desse casal, e na vida do Bento, transformação, coisas profundas, espírito de rejeição, assim, coisas gigantescas que Deus tem arrancado da sua vida, e esses dois desceram a água do batismo. Então põe o vídeo do batismo aí no início do ano. Esses dois, foi muito incrível, foi um marco muito grande para a vida da nossa igreja. Esse foi um dos batismos, né? Tivemos outros, temos outro agora para setembro também. Dá-nos mais fome pela tua presença, dá-nos mais sede pela água da vida, pois onde há fome e onde há sede, ali tu estás. E se os meus olhos estiverem fechados e os meus ouvidos não ouvirem mais, abre os meus olhos e os meus ouvidos, preciso de ti. Tu és meu alimento e meu prazer está em ti. Tu és minha esperança, minha alma anseia por ti. Te desejamos, Deus. Gente, essa água estava gelada que vocês não têm noção. Não sei como ele estava ali sem roupa de borracha. Maior.
Esse de Caio Nuno, missionário que trabalha comigo agora, pastor Nuno. Lugar lindo, ó. Vila Praia de Âncora. Muitas aldeias assim lindas, ar puro. Tão lindo olhar o que Deus está fazendo na vida desses dois. E na vida do Bento especificamente, tem muitas coisas ainda para ser arrancadas ali. Muito difícil, não é? Uma pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada desde pequeno, traz muitas marcas. E tem um irmão americano que tem ido lá. Ele não é pastor, não é missionário, pelo contrário, é um empresário, mas que tem um ministério de cura e libertação. Não sei como é que você enxerga isso, enfim, quero que você saiba que eu fiz o Palavra da Vida, fui pastor batista a vida inteira, fui criado na igreja batista, mas eu acredito que Deus cura e acredito que é preciso libertação muitas vezes. Então, gente, esse irmão americano, ele tem feito um trabalho extraordinário, que ele vai todos os anos, passa 3 semanas, a agenda dele fica lotada, ele tem levado muitas pessoas a Jesus. Quero contar uma história que aconteceu nesse período agora de maio, quando o Dave esteve conosco. Bom, ele marcou a passagem e tal, e o Nuno, que trabalha conosco, aquele missionário carequinha, ele, irmãos, parece um monge. Pensa num homem que quase que flutua, de tanto que anda com Deus, até raiva, de tanto que ora, dá até raiva, de tanto que ele depende de Deus. Eu falo, meu Deus do céu. A Marge fala assim, isso te expõe? Eu falo, me expõe. É incrível. O homem faz jejum de 7 dias, pra você ter uma ideia, né? Eu não conheço pessoalmente, assim, alguém, a gente sabe do Luciano Subirá que faz, mas eu não conheço pessoalmente, assim, de gente que faz isso. Ele ama o Senhor, busca, dependente, não tem teologia nem nada, mas um homem de Deus, um homem de Deus. Muito bem. Olha, vamos orar para ver que casa que nós vamos alugar para ele, no Booking, no Airbnb. Muito bem, foi lá, eu falei, nossa, mas até para isso, tá bom, vamos lá, vamos orar. Lá vem o Dave. Dave chega do aeroporto e nós alugamos um quarto dentro de uma quinta, que é uma chácara, certo? Uma chácara que você abriu o portão e tinha uma capelinha pequena, mais ou menos desse tamanho aqui desse palco, a capelinha assim, um pouquinho mais larga, mas o tamanho desse palco, estava lá fechadinha. O Dave seguiu para o quarto dele. Quando ele chegou lá no quarto, tinha até uma curiosidade que eu acho que foi importante para ele, para o processo dele. Ele entrou dentro do quarto, tinha um quadro de um cervo. Ele mora em Oregon, onde ele dá comida para os cervos no quintal de casa. E ele viu um quadro do cervo, ele adora cervos, e ligou para a mulher e falou, mulher, mostra o quadro que nós temos do cervo aí, em chamada de vídeo. Gente, para vocês terem uma ideia, o quadro era igual. Você acredita? Lá em Oregon, nos Estados Unidos, o homem tem um quadro do cervo, igualzinho tinha numa quinta em Viana do Castelo, num quartinho de Airbnb. Era o mesmo quadro. E eu nunca tinha visto aquele quadro, não era um quadro comum. Mas enfim, isso pode não ser muito importante para você, mas para ele foi interessantíssimo. Ele se sentiu em casa e que Deus estava mesmo enviando ele para aquilo ali. Muito bem, ele sai dali e vê umas beatinhas entrando dentro, porque o portão ficava aberto, o dono da quinta deixava aberta para as beatas, para irem lá para a capela. Chegou lá na capela, ele falou com as senhoras, falou, será que eu posso ir com vocês? Pode, claro, e tal. E aí as senhoras foram lá. Quem que era o santo da capela? São Roque, o santo das curas, das causas impossíveis. E qual o ministério do homem? Orar por doença. Para mim, essa nem é a questão mais importante. Ele deixou as senhorinhas fazerem as suas orações e tal, aquelas orações meio deprê, né? Um pouquinho d'alma assim, né? A gente sente, né? Terminou, posso dar uma palavra? Pode, claro. Lá vai ele para frente da capelinha, uma Bíblia gigante dessa assim, difícil de carregar, daquelas católicas, né? Abriu a Bíblia e pregou o evangelho para as senhoras. Aí, depois orou por cada uma delas. Posso orar? Alguém está doente e tal? Vocês vieram aqui para orar por São Roque, né? Eu oro por cura também, vocês podem. Claro, ora aqui pela minha perna, ora aqui pelas minhas costas, senhor. Pronto, ora, todo mundo sai feliz. Uma alegria. Vieram assim tristinhas, sai aquela alegria, aquela festa, mulherada falando alto e tudo. Você pode vir aqui próxima semana? Posso. Na próxima semana trazem mais uma porção de velhinhas. Chegam lá, uma porção de velhinha, faz a oraçãozinha dela e tal. O senhor não quer falar alguma coisa? Quero. Abre a Bíblia e lá vai ele. Prega o evangelho mais uma vez e ora por cada uma delas. Próxima semana, você pode vir. Ele ficou 3 semanas. Sim, claro. E aí o que acontece? Ele foi-se embora, a porta ficou aberta e a gente continuou a fazer isso. Não é? Gente, incrível. Como é que você imaginaria que você entraria numa capela dentro de uma quinta que tem portão, que as senhoras estão fazendo uma procissão para o São Roque, que lá que você iria orar por elas e você ia falar o evangelho de Jesus para elas? Como? Então são coisas assim de Deus, né? São coisas de Deus mesmo. E outras coisas mais que não dá para contar aqui, né? É imaginar assim, pastor Clóvis, conta seus últimos 5 anos e meio de ministério aqui em 30 minutos. Não dá, né? Não tem condição. Então vamos lá, eu vou contar sobre esse casal aqui. Primeiro casamento da igreja, gente. Esse casal era um casal perdido. A Anita recebeu Jesus como Salvador através da Vera, uma outra portuguesa que conheceu Jesus, se batizou, levou a amiga.
Essa Anitta aqui de branco, ela levou a mãe dela, que é aquela senhora de 77 anos que está com uma touquinha de natação ali. Aqui é o batismo daquela senhora, a Dona Rosa. A Dona Rosa, e eu estou aqui, eu quero dizer muito claramente, se você é da igreja católica, eu não estou falando sobre igreja, eu não estou falando sobre essas práticas, esses rituais, o meu ponto não é esse, nossa superfície é a partir da mesma, de Jesus Cristo, subscrevemos o mesmo credo apostólico, mas isso precisa ser vivo, Jesus precisa ser vivo em você, se alguém está aqui desse lugar, tá bem? Mas essa senhora, a Dona Rosa, as filhas dela diziam que ela era uma senhora ruim, ia à igreja a vida inteira, ia na missa todo domingo e saía falando de todo mundo, e as filhas diziam assim, ela nunca me fez um miminho, sabe miminho, carinho? Ela nunca me dá um beijinho, ela nunca nos faz nada, ficou viúva cedo e tentou virar homem, então tratava as filhas ali, ó, só na pancada. E a Dona Rosa era uma senhora mesmo ruim, que todo mundo dizia que ela era má, pois ela era analfabeta, e começou a ser levada para a igreja, começou a só ouvir o evangelho, ouvir, e começou a mudar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Essa mulher foi sendo transformada, creu em Jesus e desceu as águas do batismo aos 77 anos, irmãos. Pensa na festa que foi esse dia desse batismo aqui, não é? nessa piscina, uma coisa absurdamente incrível. Temos ali um casal também, um outro casal que foi batizado, são duas famílias agora inteiras, marido, esposa e filhos da igreja, são duas famílias que são inteiras de portugueses. Muito bem, eu estava falando ali do Paulinho, era o último que faltava da família, não é? Faltava o marido lá, que eles não eram casados, tinham uma filha em comum, um casamento bagunçado, uma vida em comum totalmente bagunçada. E eu falei para a Márcia, isso aí não tem mais jeito não. Por quê? Porque ele não quer se arrepender, ele não quer se voltar para Cristo. Eu vou fazer a minha última conversa com ele, mas eu vou mesmo no peito, vou para ralhar. E cheguei e conversei para acabar com a conversa. E ele saiu todo bravo, um homem gigante assim, desse tamanho, não sei como que Deus me deu tanta coragem para falar as coisas que eu falei para ele. E eu falei, bom, tudo bem. Dali uma semana ele me liga. Então, opa, não quer falar da Bíblia para mim? Então vamos lá, quero ver, quero ouvir. Eu falei, Márcio, já chama a polícia aí, uns guarda-costas, porque a gente vai se encontrar num café, qualquer coisa, se eu voltar meio, não é? Tá bom, cheguei lá no café, irmãos, esse homem começou a contar as coisas dele, ok. Como é que você está, Paulinho? Ele me conta e Deus me dá um texto bíblico. Aí eu procuro no celular e só mostro o texto bíblico. Lê isso aqui. Aí ele leu, lágrimas. Semana seguinte, ele fala. Lê isso aqui, Paulinho. Lágrimas. Eu explico o texto. Só mostrava um texto e explicava o que o texto dizia. Mostrava um texto e explicava o que o texto dizia. 4 meses. Esse homem recebeu a Cristo como Salvador. Esse homem desceu as águas do batismo. Lá nós dividimos o batismo da membresia. Primeiro creu em Jesus, se batiza. E depois trabalhamos para, se a pessoa quer ser membro, aí acerta a vida. Então ele foi casar para virar membro. E aí esse foi um dia de grande festa, alegria. Toda a família. Ainda tive a oportunidade de pregar o evangelho para toda a família que estava lá no casamento. Então assim, que coisa incrível que o Senhor faz. E eu falei, olha, esse caso aí, o cara está duro, ele não quer, então está perdido. E mais um caso que o Senhor realizou, não é? Então temos outras pessoas aqui da família, Dona Dina. Esse aqui, pode passar. É outro Nuno, né? Nuno também. Ele é amigo do Paulinho, esse gigantão aí, que se converteu, o último ali, do casamento. Ele foi criado na mesma escola, no futebol, desde criança com o Paulinho. Muito bem, os dois foram para um café, saíram do café e no carro o Paulinho meio que conta assim suavemente para ele que está indo numa igreja. E aí esse aí que está com o bolo na mão diz assim, o quê? Uma igreja? Que igreja? O que é isso? Me conta mais. Aí ele falou assim, eu estou a ler a Bíblia sem minha mulher saber há mais de 1 ano. E eu preciso saber mais disso, pá. Eu quero mais disso, tem que me dizer mais. Eu não acredito. O quê? Tu lês a Bíblia? Há mais de 1 ano. Eu estou lá na igreja, vem ter comigo. Pronto. Levou, irmãos, estão a família toda lá, se converteram, Deus fez grandes coisas na vida, especialmente da esposa. Ele já estava com fé em Jesus, já estava lendo a Bíblia. O poder da palavra de Deus, o poder do Espírito de Deus, e o que está fazendo na vida dessas crianças, agora 2 filhos, o nome dos filhos é Maria Miguel e Miguel Maria, eles são muito criativos, não é? É coisa de português. Irmãos, sabe de uma coisa? Olha, os portugueses devem ter só uns 30 nomes na lista que pode ir lá na conservatória, Leonor, Inês, Miguel, Manuel, só uns 30 nomes, passou de 30 nomes, aí eles já não deixam mais, não é? Então é isso, Miguel Maria e Maria Miguel, enfim, né? Que Deus abençoe. Esse casal aqui lindo, maravilhoso, é a nossa família lá. Eu poderia contar a história de mais pessoas, tá?
mas eu queria destacar esse casal. São brasileiros de Recife, Daniel e Lili, que é a nossa casa, a nossa família, né? Como é bom quando Deus, tão longe, nos faz sentir casa, né? Nos sentir em casa. Eu fico emocionado pensando neles. E Deus os levou para a igreja, eles são gente de Deus, gente de oração, e que tenham feito um grande trabalho, inclusive, de evangelismo e de ganhar portugueses para Cristo, que é muito difícil para um brasileiro. Porque é isso, o português ele não dá ouvido muito para o brasileiro, não, demora muito para ele ouvir sobre fé, né? Porque ele pensa o seguinte: a minha igreja tem rosácea, a minha igreja tem vitral, a minha igreja tem ouro, a minha igreja tem isso, isso e aquilo. Quem é você para me ensinar? A gente que ensinou vocês não tem nada que dizer para a gente. É um pouco assim. Então só o Espírito Santo que faz isso. Um monte de português chegando a Jesus, lendo a Bíblia sozinho, chegando lá na igreja de Bíblia. Isso é o Espírito Santo. Não tem outra explicação. Não é essa estratégia daqui, vai para o Instagram, faz live, vem ser igreja com a gente. Esquece, não tem nada disso. Isso aí não tem nada a ver com lá. Tem que ser o Espírito Santo, relacionamento, demora, é conversa, é ganhar confiança. Só que Deus tem feito essa obra, irmãos. Deus tem feito essa obra. É milagre de Deus. Então essas são algumas das histórias que a gente gostaria de partilhar. E aqui uma tão especial, que é a consagração do pastor Nuno Moleira. Nuno Moleira, ele deixou a vida de engenheiro dele, ele era engenheiro em Omã, um engenheiro muito bem sucedido, gente, de construir estradas em Portugal, depois na Irlanda, depois foi para Omã, estava 10 anos lá, ganhava muito cascalho, e o Espírito Santo trabalhou o coração dele, ele se converteu a Cristo, frequentava uma igreja protestante de estrangeiros em Omã, e depois de um tempo o Espírito Santo falou para ele: deixa tudo e vai para o teu Portugal para ganhar os teus amigos, os teus patrícios portugueses. E ele deixou tudo. Sentiu o chamado de Deus. Ele não tem seminário, não tem nada disso, chegou lá, não sabia exatamente o que ele ia fazer, e foi nesse processo que ele abriu a casa dele, nós nos juntamos a ele, já estavam reunindo há 8 meses, um homem de Deus, um homem que nesses 5 anos e meio eu não tenho assim um pelo para falar dele, um homem íntegro e irrepreensível na vida, na família, dependente de Deus, estudante da palavra de Deus. Só que nesse processo a gente foi trabalhando um com o outro, não é? Ajustando o nosso caminho, o nosso chamado juntos. E Deus falou comigo claramente há 1 ano atrás, antes do verão mais ou menos, de europeu, quando ele estava iniciando uma mensagem em 1 Pedro, na nossa série em Pedro. Deus falou claramente para mim assim, ó: ele vai ser o pastor da igreja, não é você. Nós ficamos numa casa, não é? E ele fala sentado, a esposa estava sentada num tapete orando por ele, a filha orando no sofá, uma menina de 16, 17 anos tinha ali, e eu falei: uau, é isso mesmo, senhor? É isso mesmo. E tudo bem, eu sou missionário da CEPAL. O que significa CEPAL? Servindo pastores e líderes. O missionário da CEPAL não tem como objetivo primário chegar lá e ser aquele que toma a frente, que lidera, mas ele prepara os líderes locais. E Deus estava dando essa graça, sem que eu tivesse escrito e planeado tudo, e ser o meu projeto, foi Deus quem fez isso. Eu estava com um português que não era pastor, mas que estava caminhando para o caminho pastoral. E Deus estava dizendo: ele vai ser o pastor, e você vai ajudá-lo nisso. E ali estava eu para lavar os pés daqueles discípulos. Então começamos a trabalhar naquele ano, eu fui conversar com ele. Nuno, olha, mais ou menos o segundo semestre ali do ano passado, Deus falou isso comigo, claramente. Ele ficou assim, ó: uau. Aí ele me contou o que aconteceu no início do verão, que eu não sabia. Ele está full time. Não trabalha como engenheiro. A filha dele estava para terminar o 3º colegial e entrar na universidade. E queria entrar numa universidade fora de Portugal. E no mesmo tempo, ele recebeu uma proposta irrecusável de Dubai, para construir estradas em Dubai. E a empresa ficou em cima dele, atazanando, queria ele, perseguindo, headhunter mesmo. E ele dizendo não. A empresa achou que ele estava blefando, aumentou. E aí, a Gila, que é a esposa dele, disse assim: olha, eu fiquei balançada, porque ele nunca recebeu uma proposta tão alta na vida dele. Aquilo era muito grande. E a nossa filha ia para a universidade, nós não sabíamos como é que nós íamos sustentar a nossa filha na universidade. Pois ele foi para o quarto, foi lá orar, e Deus falou para ele que era para dizer não.
Então ele disse para a mulher dele, fica tranquila, não, é para ficar aqui. E a mulher dele estava pensando assim, será que não é para a gente ir, pagar a faculdade da nossa filha, mandar dinheiro e sustentar o Marcelo aqui? Afinal, ele que é pastor, ele que estudou, ele que fez teologia, a gente não fez nada disso. Mas o Nuno falou, não. Jesus falou, não, é para a gente ficar. E assim foi, esse processo andando. Irmãos, chegou agora, na beira de ir para a faculdade, porque a filha dele fez um ano de pausa. A filha dele conseguiu, na faculdade que ela queria, lá na Coreia do Sul, uma bolsa de 100% na Coreia do Sul, numa faculdade cristã. Olha como Deus honra. O cara disse não para uma oferta irrecusável, a maior da vida dele, ele ouviu Jesus, e a filha dele entrou 100% de bolsa no ano seguinte, na faculdade que ela queria, sem que eles precisem pôr um tostão. Uma vida de obediência, uma vida de fé, e a gente vai sendo modelado por vidas assim, pessoas assim. A gente, eu e a Márcia, temos sido transformados por pessoas que andam com Deus assim. Não é? Pessoas que dormem e Deus fala com elas. E a gente vai, uau, o que é isso? Não é? Tendo esse temor de Deus e percebendo o Senhor guiar essas coisas. Muito bem, dentro do nosso projeto do ano, envolvia então orar, consagrar e empossar a vida do Nuno como pastor. O índice de pastores em Portugal tem caído a cada ano. A Aliança Evangélica Portuguesa tem feito essas diversas pesquisas, e os pastores portugueses estão cada vez mais velhos, e não há novos pastores de nova geração, mais novos, portugueses, que queiram ir para o seminário e que queiram ser pastores. E pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez eu destaco, nós, ao fim de 5 anos e meio, terminamos esse processo agora, no início de julho, orando e consagrando um novo pastor português. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao Teu nome, por Tua bondade, como diz o Salmo de número 115. Então eu quero mostrar aqui rapidinho o vídeo dessa consagração. Pode passar, esse aqui, aniversário e consagração pastoral. Vocês vão ter um pouquinho do gostinho da igreja, da língua, não é? O louvor na língua. Esses são alguns dos poucos artistas portugueses que fazem música de louvor e adoração. A gente tem lá a CCLX, lá em Lisboa. A gente tem a Casa da Cidade, em Lisboa. Tem o Weber Marques, que é esse daí. São pouquíssimos. Você vai procurar louvor em português de Portugal, tem pouquinha gente fazendo. Mas aí vocês vão ouvir um pouquinho dessa música e do culto de consagração. Por muito tempo eu orava por músicos, sabe? Fiquei 2 anos e meio, 3 anos tocando sozinho e cantando sozinho, porque eles achavam que era missa, né? Então eles ficam calados. Você fica tocando, cantando e eles ficam assim olhando. Fala, pessoal, canta. Eu não sou cantor. Hoje, graças a Deus, tem uma banda lá, a galera canta. Crianças, quando nós chegamos, tínhamos mais ou menos 4, 5 nossas filhas dele, mais uma. Hoje são mais ou menos umas 25. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz da escuridão. Traz esperança ao que crê. Tudo conhece, tudo vê. Do mundo ele é salvação. Para sempre louvarei cantando. Para sempre louvarei dançando.
Nesse dia, então, nós tivemos a graça não só de orar, mas de fazer o lava-pés, algo simbólico e que ensina a igreja, não é? Porque é uma igreja nova. Os portugueses que lá estão, irmãos, com exceção de 2 idosos, todos eles se converteram nos últimos 5 anos. Então ninguém nem tem noção do que é ser pastor, a estrutura de igreja, nada disso. Então a gente aproveitou esse momento para instruir, ensinar sobre o que é o pastoreio, instruir, fazer esse momento do lava-pés e até explicar a estrutura que a igreja tem. A gente, como pastores missionários da CEPAL, pastores na área da educação, né, na área da formação, do discipulado, e Marjorie na área das crianças e tudo. Algumas coisas mais que a gente faz. A Marjorie é professora de educação moral religiosa evangélica em 2 escolas públicas. É um trabalho voluntário. Ela tem 2 alunos numa escola, na escola toda, e 3 alunos na outra escola, na escola toda, não é? Evangélicos inscritos nessa disciplina. Pode ter mais alguns gato pingado, mas é mais ou menos por aí de uma escola inteira, grande. 2 alunos numa escola, 3 alunos na outra escola. Talvez ela assuma uma outra turma, porque a esposa do pastor da Assembleia de Deus, que tinha uma outra turma, foi embora para o Algarve, assumiu um outro ministério lá com o marido, e agora uma outra escola talvez tenha aí. Não é? Junto com isso, eu sou o líder de campo da CEPAL, Portugal e Romênia. Então, temos aí 8 famílias debaixo da nossa responsabilidade no aspecto do cuidado pastoral e integral, digamos assim, não é tanto estratégico, cada família tem os seus ministérios. Então, estive na Romênia, tem um outro casal chegando, de romenos, entrando para a CEPAL também, e enfim, e mais as famílias que estão dentro de Portugal, que estão debaixo da nossa liderança, debaixo da nossa orientação. Junto com isso, eu trabalho em part-time como professor de surf. Em 5 períodos da semana, eu dou 5 aulas de surf por semana. É uma maneira em que a gente também se defende, digamos, financeiramente, né? Ganha algum dentro da nação, para contar com o nosso sustento lá. E junto com isso, é uma aculturação também, é uma forma de a gente estar em contato com portugueses, de a gente estar com pais, com crianças, viver a vida da nação, sendo uma pessoa normal, servindo. Então não é um projeto evangelístico com surfistas, é um trabalho numa escola de surf a part-time, onde a gente deixa o nosso testemunho em tudo aquilo que a gente faz, e as pessoas sabem, nossos amigos, instrutores, enfim, colegas, que eu sou pastor, que eu trabalho com a igreja e tudo mais. Afinal de contas, ninguém consegue, né? Eles percebem isso, né? Você trabalha part-time, você não faz só isso da sua vida. O que mais que você faz? Então é a hora em que eu falo, sou pastor de uma igreja, vim pelo Brasil e tudo mais. E dentro dessa questão, eu diria que para um missionário na Europa, eu não vou ser aqui generalista, cada um tem a sua história, mas é muito bom e recomendável quando um missionário na Europa tem uma outra atividade, tem uma segunda atividade. Até porque é aquela coisa, o pastor, ele fez o seminário aonde? No avião. Às 10 horas de avião, é lá que ele fez o curso. Então é bom quando você tem uma outra apresentação também, para chegar, para conversar e assim dar o seu testemunho. Então, isso é um pouco do que a gente realiza, um pouco do que a gente faz em nome de Cristo, com o apoio desta igreja, que tem renovado o seu amor, a sua generosidade para conosco. Quero destacar então a palavra de Jesus. O campo é o mundo. O campo é onde você está. O campo é o seu lugar de trabalho, o campo é o seu lugar de vizinhança, de escola, de faculdade. Jesus disse isso, o campo é o mundo. Aprove ao Senhor nos levar para lá. Por quanto tempo? Não sei. Por quanto tempo vou trabalhar em part-time com o surf? Também não sei. Não é? Essas coisas a gente tem que estar assim, sensíveis ao que o Espírito Santo está falando, ao que Deus está dizendo e conduzindo na nossa vida. Não é? Portanto, onde você estiver, você é lá um missionário de Deus. Você deve fazer a sua parte, não é? Com a sua ética, com as suas afeições e com as suas crenças, com a sua mentalidade, com a sua vida girando em torno de um único sistema solar, que é Cristo, e não o seu self, não o seu eu, não a sua vontade, seus sentimentos, sua auto-identificação, mas Cristo. O seu sistema solar, Cristo está no centro. Você gira em torno dele, daquilo que ele manda você fazer. Então, que vocês orem por nós. Eu quero lembrar aqui o texto de 1 Coríntios 15, 58, que a igreja continue nessa mesma tocada, nessa mesma toada, que é aquilo que o apóstolo Paulo diz ali
Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A gente nunca sabe quando é que a gente vai colher uma coisa. A gente não sabe. Sabe esses monte de menino aqui que anda por aqui correndo tudo, sujando as paredes, esses malucos doidos aqui, que você fala, meu Deus, esse aqui não tem jeito. Você não sabe se amanhã ele, ouvindo a palavra de Deus aqui, vai estar em algum lugar do mundo pregando a palavra daqui a uns 20 anos, 30 anos. Eu lembro como eu era lá na Igreja Batista do Marapé, em Santos, dava o louco lá. Jogava papel higiênico assim molhado no teto, do banheiro, estragava tudo, era isso. E agora eu estou do outro lado do mundo abrindo a Bíblia e falando com as pessoas. Então, que a igreja continue. Espero não ter dado ideia para ninguém aqui, não é? Enfim, já tem crianças aqui. Que a igreja continue nesse caminho, realizando a missão e ajudando, percebendo a importância de levantar os olhos. Eu termino com essa fala aqui. Jesus disse assim: levantai os olhos aos discípulos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Esse movimento do levantar os olhos, a gente precisa dessa ordem de Jesus. Porque se Jesus não nos ordenar e nós não nos lembrarmos, a tendência é a nossa cabeça abaixar e a gente olhar para nós. Eu não condeno ninguém aqui, porque eu sou assim também. Fui pastor por 14 anos no país. Recebia notícias de missionários de fora direto no meu WhatsApp, no meu e-mail naquela altura. E a gente tem muita coisa. A verdade é essa, a gente tem as nossas contas, os nossos filhos, as coisas que tem para fazer, tem muita coisa. A tendência é a tua cabeça baixar e o seu olho olhar para você, o seu umbigo. E eu não condeno ninguém, porque mesmo lá eu tenho a tendência de fazer o mesmo com Portugal. Mas Jesus disse, levanta os olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. O campo é o mundo, não importa onde seja. Que os irmãos orem por nós, nos abençoem, e eu espero que a passagem da gente aqui seja uma sementinha da grande história da redenção de Deus, a gente sirva para ser um pouquinho do sopro do Espírito Santo, daquilo que Ele quer fazer por meio da igreja. Então, muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para dar um abraço em quem quiser, tá bom? Não agora. Eu ia cantar. Ah, sério? A gente ia cantar uma canção rapidinho, mas está sem violão, né? Pega. Eu vou chamar a Lisa aqui, e a Jo e a Iris. Então, a gente vai assim, vai tentar cantar em português de Portugal. A Iris fala super bem. Você conversar com a Iris aqui, ela até tinha feito um plano de falar só em português de Portugal, para vocês pensarem que ela já não sabia falar português do Brasil. Mas ela não conseguiu. E a gente vai cantar uma canção que fazemos lá. A gente espera que entre um pouquinho no coração de vocês. Não é fado, fiquem tranquilos. Ninguém vai sair triste daqui. É a mesma? É. Não entendi. Vai microfonar ele, vou falar ele. Pronto. E eu vou dar o microfone? Sim, sim. Pode pegar aqueles dois ali. Bem, a gente vai fazer isso, pessoal, só por uma questão de que a gente está, né, numa cultura, numa língua diferente, um pouquinho. Aliás, se você não estudar antes de ir para Portugal, você pode passar por cometer umas gafes. Mas não porque a gente seja muito bom cantor, tá? Ei, som, ei. Quero aproveitar para desafiar a igreja no seguinte sentido. Nós não podemos ficar fechados numa tendência de dizer, ok, a minha vida tem que ser missional, aqui com a minha profissão, então não preciso sair daqui. E você se fechar em ficar num único lugar, perto de casa. Porque Deus disse a Abraão o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Por outro lado, que você não ache que quem saiu é um super-herói.
Quem faz esses movimentos é Deus, é a soberania de Deus e o Espírito Santo. Então somente escute o que Deus está dizendo. Nova geração, vão aonde o Espírito Santo de Deus mandar. É para ser um missionário profissional onde você está? Seja o melhor que você pode. Agora é para sair? Também sai, porque Deus faz as duas coisas. Deus manda a gente para longe e Deus manda a gente ficar. A gente tem que só saber o que Deus está dizendo. Olha, tem algumas carinhas que eu conheço. Tu também. Pois é, tu me conhece? Quem somos nós sem ti? Perdidos sem a tua luz. Ciclos de erros sem fim, onde o orgulho nos seduz, e conduz. Clamamos por teu reino e a tua vontade em nossos corações. Este é o nosso anseio, tua glória e bondade em todas as nações do mundo inteiro, Salvador desta vida em amor. Vem Jesus, vem Jesus, reinar. Para onde iremos nós? Se a vida flui da tua voz, tua voz. Clamamos por teu reino e a tua vontade em nossos corações. Este é o nosso anseio, tua glória e bondade em todas as nações do mundo inteiro, Salvador desta vida em amor. Vem Jesus, vem Jesus, revelar tua majestade em justiça e verdade. Vem Jesus, vem Jesus, reinar. E vença o teu amor, que vença o perdão, e que o poder da cruz rasgue a escuridão. Oh, que vença o teu amor, que vença o teu amor, o amor que vença o perdão, e que o poder da cruz rasgue a escuridão. Do mundo inteiro, Salvador desta vida em amor. Vem Jesus,
Vem Jesus reinar. Igreja, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que